Olá trader, tudo bem? Sérgio Júnior por aqui. Hoje eu quero falar sobre análise técnica no mercado financeiro. Será que a análise técnica funciona? Será que não funciona? Falar sobre alguns mitos e verdades sobre análise técnica e para isso nada melhor aqui do que apresentar aqui como base para estar falando sobre análise técnica hoje, uma operação que eu fiz ontem, até postei ela no Instagram, né, comentando que ia fazer um vídeo explicando as características aqui dessa operação, por que eu fiz essa operação, motivação dessa operação. Foi uma operação de compra que eu entrei nesse ponto e saí nesse ponto aqui, então eu vou explicar em todos os detalhes. Mas antes de começar, eu já peço aí para você deixar um like no vídeo e se você for novo por aqui, não esqueça de ativar o sininho para você receber uma notificação sempre que eu subir algum vídeo novo aqui no canal, beleza? Bom, então vamos aqui ao tema do vídeo, falar aí sobre análise técnica. Eu vejo algumas pessoas falando que a análise técnica não funciona. O que acontece quando a pessoa tenta operar com análise técnica e não tem sucesso? Ela não usa o que eu gosto de chamar de confluência de fatores. Na análise técnica existem aí várias formas de você analisar o mercado, diversas formas de você analisar o mercado. Suporte e resistência horizontal, suporte e resistência inclinado com linhas de tendência, média móvel, Fibonacci, padrões de candle, padrões harmônicos, padrões gráficos. Tem uma infinidade de formas de você analisar o gráfico para tentar identificar qual o provável próximo movimento do mercado financeiro. Mas o que eu vejo que acontece muito, eu vou aqui mudar para uma tela para fazer umas marcações. O que eu vejo que acontece muito, o trader ele aprende ali uma dessas técnicas e acha que somente operando com aquela técnica vai dar certo e não vai. Por isso que algumas pessoas falam que a análise técnica não funciona, porque elas não sabem usar corretamente essa técnica. Que nem eu vou mostrar aqui um exemplo. Vamos supor aí que você quer operar com suporte e resistência horizontal. Então, imaginar aí que o mercado ele fez um movimento, deixou aqui dois topos, você vai marcar uma região de resistência e vai procurar uma venda nessa região de resistência. O mercado, quando voltar aqui, você vai procurar uma oportunidade de venda aqui. Mas operando somente assim é eficiente? Não, não é eficiente, porque muitas vezes vai acontecer um rompimento aqui, se você já sair vendendo, você vai tomar stop loss, mesmo que você espere o mercado testar e começar a querer cair, você querer vender, vai dar errado também, vai ter muito stop loss, se você não usar a confluência de fatores. Outro exemplo, vamos imaginar que a pessoa gosta, que o trader gosta de operar com suporte e resistência de linha de tendência. O mercado está em um movimento de alta, traça uma LTA, uma linha de tendência de alta. Quando o mercado vem testar a região aqui de suporte dessa linha, a pessoa já sai abrindo operações de compra, acreditando que o preço vai continuar subindo. Operar somente com linha de tendência vai dar certo? Não vai dar certo. Você usar apenas uma técnica para justificar a sua entrada, a sua operação, não vai dar certo, não vai funcionar a longo prazo. E o que é a confluência de fatores? É você juntar várias técnicas para identificar uma região de interesse, onde você vai procurar uma oportunidade dentro daquela região. E é por isso que eu separei aqui uma operação que eu fiz ontem para falar sobre isso. Aqui eu utilizei 4 técnicas para fazer essa operação. A primeira foi análise técnica horizontal, assim, acredito que seja a técnica mais conhecida aí pelos traders, fazer análise técnica através de suporte e resistência na horizontal. Um outro ponto que é importante é você olhar o que o mercado vem fazendo nas últimas velas, né? Que história que ele está te contando. Então você tem que ler ali como se fosse um livro. O mercado ele conta uma historinha, ele está te contando uma história. Você vai ter que saber ler o que está acontecendo nessa história para você reagir a essa história. Então o mercado ele te apresenta ali as informações e você reage. Você faz a leitura e reage com base em cima dessas informações que você leu aí da historinha que o mercado vem contando. Então ontem, quando eu abri o MetaTrader, que eu comecei a operar, comecei a separar os ativos que eu ia acompanhar no dia, eu identifiquei que no áudio SD, no gráfico de 2 minutos, o mercado, qual que é a historinha que ele vinha me contando? Ele vinha me contando a história de que o mercado estava lateralizado, aí ele fez um movimento de queda, rompeu aqui uma região de suporte, testou ela como resistência, então uma região de suporte quando é rompida, ela pode ser uma região de resistência e uma região de resistência, vamos imaginar aqui que uma região de resistência, quando o mercado rompe, ela pode servir como uma região de suporte para continuar subindo. Aqui foi uma região de suporte rompida,
testou como resistência e fez um movimento forte de queda. Então, me mostrava que aqui o mercado estava em tendência de queda e que aqui era uma região de resistência. Aí o mercado continuou, não conseguiu cair mais, ficou lateralizado, então perdeu a força. Então ele vinha numa tendência de queda e de repente lateralizou, ele perdeu a força. A partir daí ele pode continuar o movimento de queda, né, ele tomando um respiro para continuar o movimento de queda, como pode voltar fazer um movimento para cima, tanto de uma correção, né, às vezes é uma correção para depois continuar caindo, e às vezes é até mesmo uma reversão de tendência, para uma tendência de alta. E aí eu fui acompanhando, né, quando eu comecei a analisar o mercado estava mais ou menos aqui, e aí o que eu percebi? Que ele formou essa região de resistência, essa região de suporte, e ficou horizontal trabalhando dentro. E aí, de repente, aqui era uma região que eu poderia procurar venda, se o mercado batesse aqui e tivesse uma confluência de fatores, que você vai entender daqui a pouco, quando eu acabar de explicar aqui todos os pontos. Mas o que o mercado fez? Conseguiu romper essa região. Opa, então, uma região de resistência, quando é rompida, ela é uma potencial zona de suporte. Então, aqui, um suporte rompido, potencial zona de resistência. Resistência rompida, potencial zona de suporte. E aí eu fiquei de olho nessa região. Quando o mercado começou a corrigir, entrou a segunda técnica, que é o que? Fibonacci. Eu peguei aqui todo esse movimento de alta, puxar Fibonacci para identificar a região entre 50 e 61,8 da correção, 50% a 61,8 de correção. Fibonacci existem vários outros níveis. Não vou me aprofundar aqui na ferramenta, mas existem vários outros níveis. O que eu gosto de utilizar é entre 50 e 61,8, que eu acredito ali que seja a região mais interessante dessa ferramenta para procurar a oportunidade. Então, puxa Fibonacci aqui e ele me mostrou que essa aqui, essa região, é a região entre 50 e 61, que coincide com a região de resistência, que foi rompida, e agora é uma região de suporte. Então, aqui eu já tenho duas confluências de fatores, suporte e resistência, né? A resistência que foi rompida e virou um provável suporte, e tenho também 50,61 de Fibo. E a terceira é a média móvel de 60, que eu gosto de utilizar, inclusive aqui no canal tem uma aula bem completa somente falando sobre a média móvel de 60. Por que eu utilizo ela, como eu utilizo, as formas que tem de utilizar ela. Então dá uma procurada aí no canal que você vai encontrar uma aula bem completa, bem detalhada, bem explicada sobre média móvel de 60 períodos. Ela me mostra uma região de suporte e resistência dinâmico, parecido com a linha de tendência. Com a linha de tendência, por exemplo, essa daqui. Então, linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta, a média móvel de 60 ela tem mais ou menos o mesmo papel. Só que ela é automática, eu não tenho que ficar identificando os pontos, igual a linha de tendência, que tem que identificar os pontos onde você vai fazer a marcação. A média móvel está sempre aí automática, ela já vai me mostrando essas informações. Uma das formas que eu utilizo ela, no caso aqui nessa operação, eu utilizei ela como uma região de suporte dinâmico, que é o que? A média móvel passando e o preço trabalhando em cima dela, como suporte. Chega na região dela, expectativa que o mercado vai continuar subindo. Mas eu vou utilizar somente a média móvel de 60, toda vez que tocar nela de cima para baixo eu vou pensar em compra, e toda vez que tocar nela de baixo para cima eu vou pensar em venda, porque ela é uma região de suporte e resistência? Não, foi o que eu falei no começo do vídeo. Nunca utilize uma técnica separada, somente aquela técnica. Junte as técnicas e identifique regiões com confluência de fatores. Então a terceira foi a média móvel, que estava passando aqui no gráfico. Eu estou no gráfico de 2 minutos, mas quando eu mudar para 1 minuto vai ficar ainda mais encaixado aí essa média móvel, mas ela é uma região de suporte. Eu sei que o mercado pode testar essa região da média móvel e reagir como suporte, bater e voltar. Então aqui eu já tenho 3 confluências de fatores. Região de resistência que foi rompida e virou uma região horizontal de suporte, 50 a 61 de Fibo e média móvel passando aqui. E toda aquela historinha que o mercado fez o movimento de queda, lateralizou, então mostrou que perdeu a força e rompeu a região de resistência. Então, alta probabilidade de o mercado fazer uma correção, né? Seria um movimento menor, seria só uma correção, ou até mesmo uma reversão para uma tendência de alta. Então aqui eu tenho mais um fator. Aí no gráfico, o que eu fiz? Quando o mercado começou a corrigir para vir testar essa é a região de interesse, é onde eu vou esperar por uma oportunidade de compra.
Mas se o preço chegar aqui, eu já vou sair comprando? Não, eu vou esperar algum gatilho de entrada, algum sinal de que o mercado fala, opa, tá na hora de entrar. O gatilho, o próprio nome diz, gatilho de entrada. E aí eu fico observando, espero o preço chegar nessa região, espero para ver como ele vai se comportar, porque ele pode chegar aqui, romper e continuar caindo. E se eu já sair comprando, eu vou tomar stop loss. Então você tem que esperar, né? Como eu falei, vocês têm que esperar o mercado te mostrar o que está acontecendo, te contar a história ali, para você reagir em cima disso. E aí eu fiquei acompanhando no gráfico de 1 minuto. Deixa eu diminuir aqui para 1 minuto, para ver mais detalhadamente. Eu vou até dar um zoom para ficar bem detalhado mesmo o que eu identifiquei aqui. Então deixa eu posso apagar aqui esse Fibonacci. Então, ó, o que o mercado fez? Ó, depois que ele fez o rompimento aqui da região de resistência horizontal, que aí que se torna uma região de suporte, todo o movimento de rompimento, Fibonacci, então marcando aqui 50,61, e a média móvel de 60 passando aqui bem dentro dessa região. Fiquei acompanhando, o mercado foi caindo, vela de venda, vela de venda, vela de venda, vela de venda, vela de venda. Então foi fazendo o movimento esperado de correção, de queda desse movimento aqui de alta. Mas aí quando chegou na região, eu falei, opa, vamos ver como ele vai se comportar aqui na região de interesse. Ele pode chegar aqui, romper e continuar caindo, eu não vou fazer nada, eu não vou fazer compra, mas vou esperar para ver como ele vai reagir. Aí ele fez essa vela aqui de indecisão, que aí começa a mostrar que está perdendo a força, o mercado está indeciso, está tendo briga. A vela de indecisão nada é do que uma briga entre compradores tentando jogar o preço para cima, vendedores tentando jogar o preço para baixo, e ela fica parada, então o preço acaba acaba empatado. Seria um jogo aí que acabou empatado, com sombra inferior e sombra superior, e o corpo da vela fica pequeno, então é uma vela de indecisão, teve briga ali, acabou empatado. Aí você pensa, beleza, quem estava dominando o mercado nas últimas velas? Os vendedores, que estavam jogando o preço para baixo. De repente vem uma vela de indecisão, opa, então tem compradores interessados aqui, porque senão o mercado ia continuar caindo, os vendedores iam continuar dominando esse movimento, ia continuar caindo. Opa, vela de indecisão, tem interesse por parte de compradores nessa região. Liga mais ainda o radar aqui. Aí a vela seguinte é o quê? Uma vela inteira verde de força compradora, uma vela elefante, um engolfo, uma vela bem forte de compra, sem praticamente nenhuma sombra inferior, mostrando aqui que do momento que ela abriu, só os compradores dominaram a vela, empurraram tudo para cima, não chegou a cair para formar uma sombra, não teve nenhum vendedor tentando empurrar o preço para baixo. Então, domínio total dos compradores, e aí é o gatilho que eu preciso. Então, tá vendo que tem toda uma história? É um conjunto de fatores, aqui a confluência de fatores, suporte horizontal, região de 50,61 de Fibo, a média móvel de 60 passando bem aqui. Então aqui eu tenho 3 confluências de fatores, a quarta seria o gatilho que eu espero. O mercado chegou na região então eu sei que essa região é a região de interesse, é onde eu vou ficar de olho, toda essa região aqui. O mercado chegou, deu o gatilho, deu 2 gatilhos na verdade, vela de indecisão, já poderia entrar na máxima dela, acima da máxima dela, esperei mais um pouco. Vela de força compradora, aí eu não tive mais dúvidas que aqui era uma boa oportunidade. Coloquei uma ordem acima, um pouco acima aqui, a ordem de compra um pouco acima da máxima da vela de impulsão, stop loss um pouco abaixo dessa mínima. Então ficou a entrada de compra aqui, stop loss um pouco mais abaixo. Por quê? Porque se o mercado volta a cair, por que stop loss aqui? Se o mercado volta, vamos imaginar aí que o mercado, depois que eu entrei, o mercado volta a cair e vem testar novamente essa região. Quando ele veio testar a primeira vez, aqui, ele respeitou, teve a entrada aí de compradores nessa região de suporte, nessa confluência aí de vários suportes de regiões, de 3 regiões de suporte, média móvel, suporte horizontal, região de 50,61 de Fibo. Então eu tenho 3 técnicas diferentes mostrando que ali é uma região de suporte. Como teve interesse de compradores que jogaram o preço para cima, se o preço vier testar novamente essa região e conseguir romper essa mínima, aí eu não tenho mais interesse de ficar posicionado aqui, porque aí provavelmente, é bem provável que se o mercado faz esse movimento e pega meu stop loss, rompe aqui essa mínima, ele vai continuar caindo para vir testar a próxima região de suporte, que é essa aqui. Então não tem sentido eu querer colocar o stop loss mais para baixo e arriscar mais, sendo que aqui é o nível, se passou daqui, provavelmente ele vai cair, vai continuar caindo e vai vir testar suportes mais abaixo. Então aqui é o ponto que é meu limite. Se o mercado chegar nessa região, eu não quero mais ficar posicionado, então por isso que eu coloquei o stop loss aqui. E aí então ficou a entrada aqui,
stop loss mais ou menos aqui, um pouco abaixo aqui da mínima, e o alvo saiu aqui porque é a próxima região de resistência. Os pontos que eu posso colocar nessa operação de alvo, eu poderia usar o topo anterior como referência para colocar o meu alvo, ou a próxima região de resistência horizontal, que é essa daqui, que eu posso usar também para pôr meu alvo, que foi o que eu escolhi, tá? Mas qualquer uma das duas está correta. E aí, então, aqui é porque, ó, deixa eu tirar o zoom, é aquela região lá do começo que eu expliquei do começo do vídeo, onde o mercado vinha lateralizado, formou uma região de suporte, aí ele rompeu a região de suporte, corrigiu, testou ela como resistência e respeitou. Ou seja, aqui é uma região que tem interesse por parte dos vendedores. É onde eu vou querer sair. Quando se eu estou comprado, o mercado chegar perto dessa região, eu quero sair, porque há uma grande probabilidade do mercado bater aqui e voltar a cair. Claro que ele pode chegar aqui, romper e ir embora para cima. Pode acontecer, mas eu prefiro ser mais conservador, já sair aqui, garantir o lucro, do que querer pegar um movimento muito longo. Aqui já deu quase 2-1 de risco-retorno. Eu entrei aqui, deu mais ou menos aí 63 pontos de stop loss e o alvo acabou dando aí 123. Praticamente o risco-retorno, risquei 1 para ganhar 2 vezes. Então, por exemplo, se eu arrisquei $100, eu ganhei para ganhar 200. Arrisquei 1.000 para ganhar 2.000. Então, 2 vezes mais o risco. Então, foi por isso que eu coloquei o alvo aqui. E tem um porém, mais um ponto, que aí já foge da análise técnica, entra na parte fundamentalista. É porque pouco depois tinha uma notícia que foi nessa vela aqui, ó. Algum tempo depois ia ter uma notícia no dólar, notícia de alto impacto. E quando tem notícias de alto impacto, o mercado ele perde a parte técnica e vira fundamentalista. Então ele pode estourar para cima, pode estourar para baixo e pode não acontecer nada. Vai depender do impacto da notícia, do qual vai ser o resultado da notícia em relação à expectativa. Porque toda notícia gera uma expectativa no mercado. E aí quando sai a notícia, às vezes é dentro da expectativa, às vezes é acima da expectativa, às vezes é abaixo da expectativa. Então o mercado ele vai reagir com base fundamentalista após uma notícia. Então toda vez que você estiver operando com base técnica, principalmente em tempos gráficos menores, fazendo ali operação no intraday, né, ou fazendo day trade, operações em gráfico de 1 minuto, 2, 5, 15 minutos, toda vez que você estiver operando dessa forma, fique atento ao calendário econômico e evite estar posicionado em alguma operação momentos antes da notícia, porque o mercado perde a parte técnica e vira fundamentalista. Ele vai estourar para um dos lados e aí vira meio que, na visão da análise técnica, vira loteria. Não que seja operar com base em notícia, seja loteria, mas ele perde a parte técnica. Então se você está operando com base 100% técnica, saia da operação o quanto antes, momentos antes que tiver ali uma notícia. Então mais um ponto, eu poderia colocar o alvo mais para cima, porque poderia também, porque tem aqui, ó, uma outra região de resistência, ó. Todos esses topos aqui, ó, gerando uma região de resistência. Então eu poderia colocar o alvo mais acima? Sim, mas para isso o mercado teria que romper essa para aí conseguir buscar de cima. E poderia levar muito tempo e a notícia poderia atrapalhar. E foi justamente o que aconteceu. Na hora que saiu a notícia, ó, estourou o preço para baixo. Ó. A notícia saiu aqui. Ó, jogou para baixo, já rompeu o suporte, veio buscar o próximo. Então, mais um motivo. Então aqui, além da motivação técnica, por ser uma região de resistência, de eu ter colocado o alvo ali, foi uma motivação técnica, eu decidi também colocar ali porque o alvo era a resistência mais próxima. Eu queria já tentar sair dessa operação antes da notícia, porque eu sabia que a notícia poderia estourar o preço para baixo ou poderia estourar o preço para cima também, mas sairia da parte técnica, viraria loteria ali. Eu ia querer contar com a sorte, se ele ia jogar mais para cima para eu ganhar mais, ou se ia jogar para baixo para eu ganhar menos, ou até mesmo tomar stop loss. Então já desviei um pouco o foco da aula, que é sobre análise técnica, mas eu acho que é pertinente eu estar comentando isso, porque às vezes o que acontece é o trader ele tem uma boa técnica, ele consegue fazer uma boa análise técnica, mas às vezes ele toma stop loss que ele não tomaria se ele tivesse antenado ao calendário econômico. O calendário econômico, se ele tivesse de olho, se ele tivesse essas informações que eu estou passando agora sobre você não estar posicionado momentos antes de uma notícia de alto impacto. Então, quando for ter uma notícia de alto impacto, momentos antes, saia da operação que você está, ou proteja ela, coloque já no 0 a 0, ou tente fazer um fechamento parcial. Tome alguma decisão, não deixe o stop loss ali puro, porque ele vai
muitas vezes estourar contra você e pegar seu stop loss. Tá joia? Então fica aqui a aula sobre análise técnica, se funciona ou não. Como eu comentei no início aí, dos maiores mitos, eu vejo algumas pessoas falando que a análise técnica não funciona porque elas não sabem disso, da confluência de fatores. Se você aprender apenas uma forma de analisar o gráfico e querer querer fazer suas operações com base apenas em uma forma de analisar o gráfico, com certeza não vai dar certo. Por isso algumas pessoas dizem que a análise técnica não funciona. Mas a partir do momento que você aprende várias formas de analisar o mercado de forma técnica, como eu mencionei aqui, suporte e resistência horizontal, Fibonacci, linha de tendência, média móvel, leitura de velas, padrões harmônicos, padrões de candle, padrões gráficos, enfim, tem uma infinidade, ondas de Elliott, tem um monte de forma de analisar. Então quando você aprende algumas formas e consegue encaixar elas para identificar regiões com confluência de fatores, como foi aqui nesse caso, a chance de você acertar uma operação é muito alta. Claro que vai haver às vezes que você vai tomar stop loss, não tem jeito, então é por isso que é importante utilizar o stop loss com sabedoria, saber ali o ponto certo para colocar, porque vai ter vezes que o mercado, mesmo você entrando com confluência de fatores, com várias formas de analisar o gráfico tecnicamente, apontando a mesma direção, às vezes o mercado não vai para aquela direção. Você tem uma probabilidade maior de acertar o movimento, mas vai ter uma pequena probabilidade de errar o movimento. Então, em algumas operações você vai tomar stop loss, mas na maioria vai sair ali no alvo, você vai conseguir ter sucesso na operação. Beleza?